O homem nasce proprietário. Essa palavra, senhores, repito aqui, como a expressão mais enérgica e correta do meu próprio pensamento. Sim, o homem nasce proprietário, ou seja, a propriedade é resultado da organização humana. Nascemos proprietários porque nascemos com necessidades que devem ser atendidas de forma absoluta para nos desenvolvermos, nos aperfeiçoarmos e até mesmo vivermos. Além disso, também nascemos com um conjunto de faculdades coordenadas com essas necessidades. Essa citação eu tirei aqui da página 29 do Bastiat Invicto, esse livro, para vocês. E o que ela significa, que significou para mim, de tudo, foi o enunciado de uma visão de mundo, né, antes de tudo, primeiramente libertária, ou austríaca, não sei qual o nome colocar, né, mas para mim pareceu como isso. É que isso é uma forma pela qual se vê, né, o mundo, as coisas, a sociedade, as interações humanas, né, hoje eu coloco, acho que é melhor colocado assim, né. E sem entrar no que significa mundo, visão de mundo, coisa assim, eu estou usando isso no sentido bem vulgar ainda, né. Mas contrastado, por exemplo, com a visão marxista, que seria uma visão que o Mises coloca, né, como sendo um polilogismo, onde você considera, né, o homem, né, com os seus propósitos, né, com o seu pensamento sendo determinado por sua condição de classe, por suas condições materiais ou coisa parecida, é, é basicamente uma diferenciação, uma distinção, uma discordância, uma refutação, eu colocaria inclusive, primordial, né? Uma discordância fundamental, uma discordância de fundamento. E é nisso que a gente pode falar, por exemplo, que não existe a possibilidade de você, né? Ah, eu vou fazer uma síntese entre Mises e Marx, ou coisa parecida. Isso não existe. É justamente porque a discordância, né, inclusive quando alguém vai pensar, né, usar dois autores diferentes, ou que discordam algumas coisas, você tem que pensar nessa discordância de fundamento. E no caso entre Mises, entre os austríacos, entre a tradição toda historicamente desenvolvida, que a gente pode chamar de libertarianismo, não é compatível em fundamento com o marxismo, né? Como colocado pelo próprio, aqui no Medida da Defesa Nacional, fazer uma citação, logo no capítulo 1, nas páginas 30 e 31, vou colocar aqui para vocês. Um dos axiomas centrais do libertarianismo é a ideia de que a mesma moralidade se aplica a todas as pessoas, seja agindo em nome de um aparato público ou em sua capacidade individual. A sociedade e os indivíduos devem ser julgados como um todo. Se alguma coisa é moralmente inaceitável, assim deve ser para todos. Em seu Ação Humana, Mises afirma que a maior das revoltas contra a razão pode ser encontrada na ideia de que, abre aspas, a citação do Mises, não existe algo que se possa considerar como uma lógica universalmente válida, fecha aspas, que Mises chama de polilogismo. O polilogismo marxista assegura que a estrutura lógica da mente é diferente nas várias classes sociais. O polilogismo racial difere do polilogismo marxista apenas na medida em que atribui uma estrutura lógica peculiar a cada raça e não a cada classe. A ascensão do Estado provocou uma forma diferente de polilogismo, cuja importância primordial para a teoria geral não escapa a ninguém: a divisão entre a massa dos súditos e a elite dos políticos. Então a gente vê, né, esse polilogismo, né, essa negação de uma estrutura lógica universal, né, no caso, por exemplo, eu poderia dizer, de uma coisa, né, sendo válida para todos os seres humanos, né, como estão na raiz do próprio pensamento estatista, vamos dizer assim, né? Porque há uma lógica que é aplicada aos políticos, à elite política, e outra lógica é aplicada à massa, né? No caso, a gente pode associar isso, né, à democracia, ao funcionamento do regime democrático, ou ao fato também, por exemplo, dos próprios eufemismos que são utilizados, né, para, por exemplo, roubo, imposto, né, ou coisa parecida, extorsão, o que é considerado extorsão, né, o que é considerado roubo, virou imposto, o que é considerado é, casa de apostas, que é proibido, é considerado, né, legítimo como a Mega Sena ou alguma coisa parecida, né? Sem criticar a casa de apostas aqui, eu só estou falando, são exemplos, né, que a gente pode chamar até de uma certa hipocrisia, né? Caso a gente assuma a premissa libertária da lógica universal, a premissa libertária não, né? A premissa, a gente pode chamar, né, só de premissa mesmo, de que há uma lógica universal para todos os seres humanos. E, enfim, esse também é uma forma, né, de ver o mundo diferente. Você enxergar o mundo de uma forma polilogista, polilógica, né, que no caso é o caso dos marxistas, ou pelo menos do marxismo como ilustrado aqui pelos autores.
Mas a forma na qual eu quero mais me ater aqui é a forma pela qual se enxerga a sociedade, né? O marxista, antes de tudo, colocando, né, essa estrutura polilogista, serve de fundamento justamente para interpretar a sociedade não como algo que surge da cooperação, algo que surge naturalmente, mas antes de tudo como uma luta constante de classes, de propósitos não individuais, mas que são antes de tudo propósitos de classe, de que a classe condiciona os pensamentos, de que as pessoas elas buscariam, né, isso eu falando de uma forma não rígida sobre marxismo, né? Algum marxista pode vir aqui depois e falar, não, Marx não fala isso, ou não sei o que, tem isso aqui, enfim, né? Eu não estou querendo ser o mais rígido possível, mas eu estou falando justamente de uma visão fundamental de mundo que vai tratar justamente dos interesses de classe, né? E que nós não buscamos nossos interesses, mas os interesses de nossa classe, né? E de que isso é de fundamento para a condenação, por exemplo, de certos escritos. Vamos supor, por que um marxista não critica o Mises? Porque muitas vezes ele vai se utilizar do rótulo burguês. Esse é um escrito burguês, ele está buscando realizar, né, as pretensões da classe burguesa, por exemplo, né? O que é um absurdo, né? E que é a única parece ser a única corrente filosófica que consegue se utilizar de ad hominis, né, para defender a sua teoria e ainda assim ser louvada por isso. E, enfim, né, a visão libertária, ou a visão austríaca, na verdade, né, porque os únicos autores que eram de fato libertários, que não defendiam o Estado, são aqui no meio da defesa nacional que eu li, né? E no caso do Mises, por exemplo, ele era um liberal, querendo ou não. Mas tem muita coisa dele que pode ser aproveitada e que é aproveitada de fato, né? Pelo Hofgaard, pelo Hoppe, pelo Kinsella, pelo. Mais quem? Pelo Bloch, muita gente. Mas enfim, vamos continuar aqui. O que eu queria ler então aqui para vocês é um trecho das páginas 284 e 285 do Socialismo no caso, né? Tem português. São dois parágrafos que eu queria ler. Vamos começar aqui. O homem já é membro de um corpo social quando aparece como uma criatura pensante e disposta, pois o homem pensante é inconcebível como um indivíduo solitário. Só entre os homens o homem se torna homem. Fichte. O desenvolvimento da razão humana e o desenvolvimento da sociedade humana são um e o mesmo processo. Todo conhecimento posterior das relações sociais é inteiramente uma questão de vontade. A sociedade é produto do pensamento e da vontade. Não existe fora do pensamento e da vontade. Seu ser está dentro do homem, não o mundo exterior. Ele é projetado de dentro para fora. A sociedade é cooperação, é a comunidade em ação. Dizer que a sociedade é um organismo significa que sociedade é divisão do trabalho. Para fazer justiça a esta ideia, devemos levar em conta todos os objetivos que os homens se propõem e os meios pelos quais eles devem ser alcançados. Inclui todas as inter-relações entre o homem pensante e desejoso. O homem moderno é um ser social. Não apenas alguém cujas necessidades materiais não poderiam ser supridas isoladamente, mas também como aquele que atingiu o desenvolvimento da razão e da faculdade perceptiva, que teria sido impossível se não dentro da sociedade. O homem é inconcebível como ser isolado, pois a humanidade existe apenas como um fenômeno social e a humanidade transcendeu o estágio da animalidade apenas na medida em que a cooperação evoluiu nas relações sociais entre os indivíduos. A evolução do animal humano para o ser humano foi possível e alcançada por meio da cooperação social e somente por ela. E é aí que reside a interpretação do ditado aristotélico de que o homem é o zoon politikon, o animal político. Então aí a gente entende, né, não só essa interpretação do Mises de Aristóteles, mas a visão que ele coloca em geral da sociedade, né? A parte aqui de algumas visões que ele vai ter, né, que pressupõe alguns tópicos em talvez ontologia ou epistemologia, com a questão aqui, a sociedade é produto do pensamento da vontade, não existe fora do pensamento da vontade ou coisa parecida, você pode até discordar disso. Mas a visão fundamental que o Mises coloca aqui e que eu coloquei ali do Bastiat, que elucida isso, é antes de tudo a sociedade como sendo cooperação e que o Mises coloca magistralmente como sendo divisão do trabalho. E de onde decorre a divisão do trabalho? Justamente pelo fato de o homem ser um ser social e de ser alguém cujas necessidades materiais não podem ser supridas de forma isolada. Nós não podemos produzir e atingir todos os nossos fins, né? No caso, não somente necessidades materiais, mas nossos fins, como coloca nossos fins em geral, né? Como coloca o Robert logo no capítulo 1 do Homem Economia e Estado, quando ele vai falar que o econômico não é de forma algum sinônimo de material, e é justamente por não podermos, né, atingir todos os nossos fins, né, do zero, vamos dizer assim, né, que nós precisamos também da divisão do trabalho, né? Esta câmera que eu estou usando aqui, né, para gravar esse vídeo, o microfone, o computador, tudo isso foi produzido por outras pessoas. E o trabalho que eu estou fazendo agora foi dividido no caso, né? Eu estou usando o computador.
eu consumi isso, né? E o próprio computador ele não foi feito, né, por uma pessoa isolada, mas foi feito por várias pessoas em várias partes do mundo, né, cooperando inconscientemente até, né, para isso. Daí que inclusive a gente chega naquela parte do Hayek falando sobre, né, a sociedade ela não ser, ela ser fruto da vontade humana, ou do pensamento humano, mas não fruto do desígnio humano, do planejamento humano, né, como se tivesse sido atingido conscientemente. Obviamente, sem entrar aqui no mérito das implicações que isso possa ter, né, pelo menos dentro do pensamento do Hayek, eu tendo a concordar com, não com essa premissa, mas muitas vezes com o que ela acarreta, né, no caso. E aqui tomando, né, essa visão fundamental de se ver a sociedade, se a gente contrastar isso com uma visão marxista de um homem determinado, de um homem que busca os interesses de sua classe, não seus próprios interesses, que seus fins seriam contrastantes com os outros, com os dos outros, no caso, né? E que toda troca, por exemplo, não é uma troca você visando respeitar os fins das pessoas envolvidas na troca, no caso você e o intercambiante, mas sim como um jogo de soma zero, coisa parecida. A sociedade, antes de tudo, numa visão libertária, é um fruto da cooperação humana, né? Embora a gente pode contrastar isso, por exemplo, com a visão do Hofbard, que ele coloca como não sendo necessariamente, mas a definição que ele dá é bem geral, e eu creio que ele concordaria com essa noção que eu estou dando. A sociedade, antes de tudo, fruto da cooperação humana, e a violência são anomalias que acabam existindo, né, dentro da sociedade. Mas nenhuma sociedade pode ser efetivamente formada e ser duradoura senão pela cooperação. Então, desse modo aqui, a gente enxerga, né, como que o comunismo ou outras doutrinas, como o próprio protecionismo, que o Bashar coloca do Bashar Invicto, eles partem de uma noção de propriedade, uma noção da natureza humana, uma noção mesmo da natureza humana, fundamentalmente, como sendo algo construído, né? Como, por exemplo, o Bashar aqui coloca, o comunismo, né, é um sistema que não permite propriedade, é um sistema que carrega consigo a crença de que a sociedade é um arranjo artificial, imaginado e imposto pelo legislador, fundador dos estados, pais das nações. Está na página 9 do Bashar Invicto, onde ele vai falar do comunismo. Então, esse é o ponto fundamental, né, de uma visão de mundo austríaca, de uma visão de mundo, de uma forma de ver a sociedade, de uma forma de ver o ser humano como ser livre, que ele possui propósitos, que embora nasça em determinadas condições históricas, em determinadas condições materiais, ele possui seus propósitos, ele busca esse propósito dentro do que é possível, e não simplesmente alguém que é determinado por condições históricas, por realidades materiais e que está fadado a isso, e que sempre está fadado a buscar os interesses de classe ou coisa parecida, que seriam de tudo condicionados pelos interesses materiais. Não é isso. O ser humano possui ideias. O ser humano possui todo um aspecto de pensamento, de vontade, e é daí que o Mises ele enfatiza tanto o papel das ideias. Então, bem, fica essa reflexão para vocês. Eu espero que tenha sido claro. E qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários. O encerramento está sendo meio precoce porque eu não sei encerrar o vídeo direito. Mas enfim, muito obrigado. Então, pessoal, nessa semana, até dia 22, eu acabei me esquecendo de falar, o Baixar Invicto, nosso livro, aí vai estar numa promoção, né, no caso. E, bem, vou falar aqui como funciona a promoção. O Baixar, né, ele estava R$ 80, agora vai estar por 60. O Mínimo da Defesa Nacional mais o Baixar, ou como, né, Baixar e Mito, vai estar de R$ 190, vai estar, na verdade, R$ 140. Baixar mais Socialismo como vai estar de R$ 200, vai estar, na verdade, por 150. E o como Baixar mais Socialismo mais Mito vai estar de R$ 310, será vendido apenas por 210, ou seja, um desconto de R$ 100 aí. O link para acessar a loja vai estar aí na descrição, mas você pode acessar a loja indo no site da Universidade Libertária, universidadelibertaria.com.br, e lá você acha a aba loja. Lá você pode acessar todos os links com todos os nossos itens, né, que vendemos. E é isso, pessoal. Obrigado.